Fala galera do turma, meu nome é Gilmar e hoje começa mais um curso sobre banco de dados SQL. Um curso básico, mas é essencial. Bom pessoal, primeiro eu quero que vocês entendam o que é o conceito de banco de dados. Como vocês estão acessando agora através da internet essa aula, ela está armazenada num servidor, que é uma base de dados onde está esse vídeo que vocês estão assistindo. Para você entender o que é um banco de dados também, uma forma fácil de entender, é como você pegar a sua lista telefônica do celular. Aí no seu próprio celular é uma base de dados que está armazenando suas informações. E assim quando a gente vai em uma loja, informa alguns dados para fazer um cadastro, ou na escola, qualquer coisa, fica armazenando suas informações no banco de dados. Aqui eu vou explicar um pouco de cada um desses 4 bancos de dados que eu peguei para exemplo. Existem vários tipos, mas eu só vou citar esse primeiro. Primeiro eu vou citar o Amazon Service Web, que é um banco de dados simples, que é um simples DB. É um banco de dados de chave-valor orientado e atributos disponível na plataforma da Amazon. Possui diversas limitações. Primeiro, uma consulta pode ser executada por no máximo 5 segundos. Se não há tipos de dados além de strings, tudo é armazenado, recuperado e comparado com uma string, né? Também tem esse aviãozinho aí embaixo, que é o banco de dados da Google, que ele não é um mecanismo de acesso direto a um Big Data, mas pode ser considerado como uma interface simples para o Big Data. E quem não sabe o conceito de Big Data, não vou entrar em detalhes aqui, mas vou deixar para uma aula mais para frente para entrar um conceito mais forte. Mas ele suporta muito mais tipos de dados do que o outro banco de dados, o da Amazon. Também tem o banco de dados SQL Server, que eu mostrei aí. Ele é parte de uma plataforma de serviço web da Microsoft Azure, o serviço SDS. Na verdade, uma aplicação em si que roda sobre vários SQL Servers, que formam o mecanismo de armazenamento da plataforma, né? Também o outro que eu estou apresentando aí é o MongoDB. É um sistema de banco de dados desenvolvido pela DG por 2 desenvolvedores, assim como o Mongo é um banco de dados orientado a documentos de base de dados em SJON, executando o fato que ele é um verdadeiro banco de dados de objetos ao invés de ser um puramente chave-valor, tornando uma decisão. Basicamente há 4 motivos para se escolher essa plataforma. A primeira, que é seus dados são orientados a documentos, tornando-se uma escolha natural para o modelo. Olha aqui um erro aqui. E a segunda é o ambiente de desenvolvimento, é altamente orientado a objeto, e o banco de dados chave e valor, né? A terceira é que o banco de dados é um banco barato e integra com sua plataforma de serviço web. A quarta, sua principal preocupação é a alta escalabilidade sobre a demanda, ou seja, é distribuir de larga escala que não pode ser obtido com escalabilidade vertical. Mas ele não desvaloriza os outros bancos de dados. Nenhum desses 4 que eu citei a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com outro banco de dados. Mas o conceito dessa aula de hoje vai ser trabalhar os conceitos de schema e create table, né, que vai ser os dois conceitos que a gente vai trabalhar. Na prática a gente vai construir um banco de dados com esses conceitos, que vai ser um banco de dados tipo contato, um e-mail, um telefone, um grupo e uma filiação. Que no contato vai ter que mostrar o ID, o nome, o sobrenome, o nascimento e peso. E no e-mail, o ID, o e-mail e o contato, que vai referenciar as tabelas, mas eu vou explicar na prática ali. Antes de a gente ir para a parte da prática, primeiro vocês vão ter que baixar o seguinte banco de dados, que está no link, vai estar o link da descrição, que vai ser o dev.mysql.com, que é o banco de dados MySQL. Você, se não tem uma conta na Oracle, que é uma empresa de banco de dados e da Java, você vai ter que
fazer um cadastro ali para poder fazer o download. Não é necessário fazer a instalação do aplicativo, pelo menos na versão que eu baixei, que é a 6.1, não foi necessário. Eu só puxei a pasta para onde eu queria, eu salvei dentro de uma unidade de HD. Quando você fazer o download, baixar a pasta, botar o lugar que quer, vai procurar por esse aplicativo. Vai dizer o tipo aqui, aplicativo. Você só vai dar um duplo clique, ou se não, criar um atalho para a área de trabalho. Ele já abriu. Caso você tenha instalado na máquina o App Server, você vai ter que configurar ele. Como eu tenho instalado ele, eu tive que configurar ele. Eu vou abrir ele aqui, só para mostrar a configuração, que vai ter que vir em Apache aqui e HTTP pd.config, vir lá em lista aqui, que é onde está o IP e está a porta. Por padrão ele sempre vem 80. Aí você só direciona a porta para 8080 e lista 8080 e dá um Ctrl S, ou vai ali em arquivo e salvar, né? E para conseguir rodar só um detalhe também que está faltando é para conseguir rodar conectar o banco de dados, você vai ter que deixar online o Web Server sempre conectado. Vem local aqui, dá um duplo clique, ele já abriu a base de dados aqui e vem base de dados aqui conectar. Ou um Ctrl U, por padrão deixa o localhost, a porta 3306, o nome do usuário root, pode ser que é raiz. Se quiser colocar um password, você cria, fica à vontade de você. Dá um OK. Ele já está conectando. Acho que ele já conectar. Vou dizer que eu use Geomike. Só vou fazer um teste aqui. Ele já está conectado aqui, então eu vou começar a criar então. Então, como a gente vai criar uma tabelinha que era contato, uma de e-mail, uma de telefone, uma de grupo. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a nossa base de dados, que ela vai se chamar, que a gente vai já create, o comando create para criar, schema, que vai ser a base de dados, e o nome que a gente quer atribuir para essa base de dados. Eu, como criei já uma base de dados com o meu nome Geomike aqui, ó, aqui tem todas as bases de dados que está mostrando aqui, ó. Então eu vou botar o nome Mike, só o Mike, e para finalizar o comando com ponto e vírgula. Vim nesse raio aqui, esse ícone que parece um raio, e executar. Ele até vai dizer ali, ó, select para executar, né? Executou. Quando executar com sucesso, vai ter um sinal verde aqui embaixo, na saída aqui dos comandos, mostrando que executou. Eu venho aqui onde está todos os bancos de dados e atualizo. Ele já aparece aqui, ó, o Mike. Só que o banco de dados, Geomike está sublinhado em negrito aqui, né? Então a gente tem que digitar o comando use Mike, ponto e vírgula, e compilar. Agora ele já selecionou o Mike, né? Então o que a gente vai fazer agora? Vou mostrar aqui, ó, tabelas, a gente não tem nada aqui dentro. Tabelas não tem nada, vou fechar isso aqui. Não tem nada. Então a gente vai criar a primeira tabela, que era um ID, um nome, sobrenome e nascimento e peso. Então a primeira coisa que a gente faz, create table, o nome, que vai ser contato, entre parênteses, finalizado com ponto e vírgula sempre. Eu vou dar aqui uma quebra de linha. A gente digita as colunas da nossa tabela. A primeira coluna eu vou deixar que vai ser o ID, né? Ela vai ser um tipo int, que é um tipo inteiro, que é números, que é primary key. O que quer dizer primary key? Opa! Primary key. Primary key, que vai ser minha chave primeira. A primeira coluna e a primeira linha vai se referir o nome meu ID, da minha coluna, a célula da minha coluna, da minha tabela, quer dizer.
Então o segundo seria nome, eu vou dizer um varchar, entre parênteses 30, not null, que significa varchar, que é caractere, de 30 caracteres, o que vai dizer, eu posso digitar um nome lá dentro, até 30 posições do nome, como 30 caracteres, como o nome de Mike, até 30 caracteres. Quando exercer 30 acima de 30 caracteres, não vai conseguir inserir um elemento dentro do nosso banco de dados. Not null significa que essa coluna e essa linha não pode ser nulo, como é obrigatoriamente preencher ele quando for inserir um elemento no banco de dados. Então agora eu vou chamar outro que vai ser o sobrenome, que vai ser também varchar de 30 posições, e também ele vai ser not null, não pode ser nulo. Que nem faltou, vai ser o nascimento, um tipo date. Por que um tipo date? É o nascimento que a gente quer que referir à nossa data de nascimento. Aí a gente utiliza o comando date, que é para ser data, para a gente, nosso banco de dados, para entender que o comando tem que ser nesse estilo assim, ou vice-versa, com barra, né? E também outra coisa que faltou para fechar nossa tabela, que foi o peso. O peso vai ser um decimal, entre parênteses 10,2, fechou parênteses. Não precisa acrescentar uma vírgula, por causa que está finalizando a nossa tabela. Decimal, que a gente quer casas decimais, então vão ser 10 casas, vírgula, com duas casas após a vírgula, vai ser no máximo. Como ficaria? Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vírgula, 00. Ficaria até esse valor, iria apresentar no nosso, como 99999, 10 9 aqui e 2 9 após a vírgula. Seria os números que aceitaria dentro da nossa coluna. Então vamos compilar aqui, executar o nosso programa. Executou, criou a tabela, vou atualizar, apareceu aqui a tabela, as colunas, ID, nome, sobrenome, nascimento e peso. Agora vamos criar uma nova tabela, que é a nossa segunda tabela, que é o e-mail. Então create table e-mail, ponto e vírgula, já para não se perder. Como a gente está iniciando com tabelas pequenas, então não é tão necessário já acrescentar, já fechar, mas é sempre bom que na hora que você for, as tabelas vão ficando grande, cada vez maiores, então você pode esquecer, e um fato tão simples pode acontecer um erro e você demorar a anotar aquele pequeno determinado erro. Bom, a gente vai criar de novo id int, vai ser nosso primary key, nossa primeira chave primeira. Vamos criar o telefone, que vai ser varchar de 20 posições. Ele vai ser not null também, não pode ser nulo. E vamos criar um contato underline fk int, que vai ser o tipo inteiro, e vamos criar um foreign key contato underline fk reference contato id. Bom, aqui que ele está fazendo? Aqui a gente criou a tabela, fez o mesmo padrão da outra tabela, só com foreign key contato fk. A gente pegou essa coluna e está referenciando ela com a tabela contato id, com a primeira coluna da tabela contato. Agora a gente vai compilar. Opa!
ele apresentou um erro aqui. Então eu vou ver o erro que é. Síntese para que for contato. Então ID foreign key referência contato underline ficar int. Fechou. Vou achar telefone ID primeiro key not no e-mail. Ah, não, é que eu atribuí o mesmo nome aqui. Pera aí, pessoal, eu atribuí o mesmo nome aqui. Não, eu atribuí o nome errado, que é e-mail, contato. Ah, não, eu não tinha criado a tabela contato. É isso que deu, pessoal. Foi erro meu aqui, mas aqui eu vou fazer assim, ó. A gente já criou essa tabela, então eu vou copiar ela. Vou criar a que seria, que é create table email. E que eu criei outra tabela, estava id int primary key. Mesma coisa, só vai mudar uma coisinha que eu avancei aqui. Vai achar 60 posições, que é para e-mail, not null, não pode ser e-mail, contato underline fk int vírgula foreign key contato underline fk, e pode baixar aqui porque ele vai entrar já, referência contato ID. Agora sim, vamos fechar aqui e fechar foreign que agora sim vamos. Agora ele criou certinho, vou atualizar aqui, ele criou a tabela e-mail. Agora, como eu tinha feito aquela, eu só vou alterar aqui que eu tinha digitado errado, que era para ser o telefone. Ó, agora sim, a gente faz a mesma lógica, só mudou uma coisa, que é o telefone, mudou que é o telefone. E executou também, e já tudo padrão. Ó. As colunas telefone, contato, FK e e-mail, contato, FK. É a mesma coisa, uma referência, as duas estão referenciando a primeira tabela. Então, criar a outra tabela, create table grupo ponto e vírgula, opa, não é necessário dar quebra de linha, eu só estou dando uma quebra de linha que é para facilitar a aprendizagem. Primary key, ela só vai ter nome, que vai ser um varchar de 30 caracteres, e não vai ser not no. Fechou ali, e compilou, criou já, tá aqui o grupo, criou já o grupo, e agora vamos criar a nossa última tabela, que é create table afiliação, fechou aqui, ponto e vírgula. Então vai ser o grupo underline fk int not no, contato underline fk int not no, primary key grupo underline fk contato underline fk. Foreign key grupo underline fk, e agora ele vai referência
grupo ID, que ele vai for link key contato underline fk referência contato ID. Bom, vamos compilar para ver se está certo aqui. Opa, tem algum erro aqui. Grupo contato grupo, faltou o aqui. Agora ele compilou certinho. Bom, eu determinei que fosse as duas chaves primeiras fosse o grupo FK e o contato FK. Eu referenciei o grupo FK para referenciar com a tabela grupo. O contato FK vai referenciar com a tabela contato, que é a primeira tabela contato. Então o que isso significa? E ó, int not null, que não pode ser nulo. Então, se a tabela contato não for preenchida, nem essa e nem essa tabela vão poder ser preenchida. Primeiro, quando for, vamos dizer assim, você vai fazer um cadastro num site e aí o site pede ali que você, com asterisco no lado, assim, informe seu nome, seu sobrenome, sua data de nascimento, né? E um e-mail para contato. Aí você preenche o nome, não preenche o sobrenome, coloca o e-mail, né? E não coloca a data de nascimento ali. Aí você clica em cadastrar e diz, ó, falta preencher tal e tal. É exatamente isso que vai acontecer. Se não preencher, não vai inserir os dados no banco de dados. Então, pessoal, por enquanto, opa, vou Ctrl Z aqui. Não, já executou ali. Por enquanto a gente fica por aqui. Aí fica na próxima aula, a gente vai inserir os elementos dentro da tabela. Valeu!